Seria America Singer a primeira líder populista da América do Norte? Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Maria Clara e hoje eu tô aqui para falar de A Seleção, livro da Kiera Cass, publicado em 2012 no Brasil pela editora Seguinte e traduzido por Christian Clemente, que eu li a pedido da Nana do Livroneios pra minha maratona literária, pra minha TBR da maratona literária de verão. E não tem assim muito o que falar sobre A Seleção, né? É um livro super hypado, que todo mundo conhece, que vai até virar filme da Netflix, dirigido pela Haifa Al-Mansour, que é uma diretora árabe, mulher, tem um curta incrível dela chamado The Wedding Singer's Daughter. E o livro conta a história da América, que vive no Distrito 5, no reino de Ilia, eu não lembro, que é onde costumavam ser os Estados Unidos. E sempre que eu vou falar Ailia ou Ilia, eu me lembro de Ilíada e eu sempre tenho problema pra falar, mas vamos que vamos. E ela vive nesse reino que a gente não sabe bem como funciona, não conhece o sistema político, não conhece quem são os políticos. A gente não tem muita noção da história, né? Até como a própria personagem disse no livro, história não é algo que se estuda, é algo que você simplesmente sabe e conhece. Mas a América vive lá, ela tem 16 anos e topa se inscrever numa tal competição que vai escolher a futura esposa do príncipe Maxon. Coisa inédita, é um reality show assim que a gente nunca nem viu antes. E ela vai para essa seleção onde ela tem que competir com 35 outras garotas pelo paixão, pela coroa e pelo amor do príncipe. Tudo isso assim em alguns meses, né? Justo até, um prazo super razoável. Eu já vi gente conseguindo em bem menos. Quem sou eu pra julgar? E ela estando nessa competição, ela consegue até melhorar a qualidade de vida da família dela, que passa por algumas dificuldades. É meio que a situação da Katniss com a família dela pós Jogos Vorazes, em teoria, lá em Panem. No início, a América não tem vontade nenhuma de ser princesa e ela só se inscreve por insistência da mãe, que vê nesse ato de inscrição a única saída da América mudar de vida e mudar a qualidade de vida da família. Então a América, que já estava apaixonada por outra pessoa, passa na seleção e chegando lá ela resolve que ela vai jogar abertamente com o príncipe. Ela deixa claro que eles são só amigos, que ela ama outra pessoa e que ela tá só lá pra melhorar a vida da família dela, pra família dela poder comer o que quiser enquanto ela estiver lá e ficar tudo bem. Só que no final tudo dá certo, eles se apaixonam e ela vira a futura rainha de Ilia, como já é bem esperado e bem clichê. Só que conforme eu li o livro e eu refletia sobre a leitura após ter terminado, eu comecei a pensar sobre como o público se relaciona com essa história. E foi daí que surgiu a ideia para esse vídeo. A minha ideia com esse vídeo é fazer com que a gente dialogue sobre o universo, o que essa história tenta contar pra gente, como a gente, a audiência, se relaciona com tudo que foi construído aqui pela Kiera Cass. Minha opinião em torno de A Seleção não é muito favorável ao livro, em partes porque o livro não ataca nas feridas certas o suficiente, principalmente quando a gente leva em consideração outras obras distópicas lançadas ali na mesma época, entre 2010 e 2013. Se comparada a Jogos Vorazes, Divergente e Legend, A Seleção fica em desvantagem, principalmente em relação aos pontos de empoderamento e nos quesitos políticos sociais. Temos ali também o mesmo processo de glamorização de uma mulher durante uma situação precária e preocupante. Só que aqui, em A Seleção, foi feita de forma bastante espetacularizada. E apesar disso, tem muitas pessoas que dizem que toda a narrativa é uma crítica a relações forçadas, sistemas políticos problemáticos e a rivalidade feminina. E que, por conta disso, a América é sim um modelo empoderado para as meninas pré-adolescentes mundo afora. Eu entendo esse argumento e eu concordo em partes. Mas antes de eu me aprofundar, eu queria deixar aqui o disclaimer que eu só vou falar do primeiro livro, eu não vou falar da série como um todo. Eu não li a série como um todo, eu só li A Seleção e esse é o foco desse vídeo. Quem é a América? A América é uma menina de 16 anos e que está perdidamente apaixonada por um menino de uma casta inferior à dela. E que é também obcecada com a sua própria liberdade, com o quesito de liberdade antes mesmo de ser sorteada para a seleção. Essas não são só partes da sua história, como fazem parte intrinsecamente da personalidade dela. Esses dados são as primeiras coisas que a gente aprende sobre a América. O que ela mais quer é ser independente e ter a própria vida ao lado da pessoa que ela ama. Mas o que acontece com a América ao longo do livro? O que ela aprende? Várias coisas acontecem com ela ao longo da história, mas não parece que ela passa pela história, e sim que a história passa por ela. Se alguém realmente aprende alguma coisa nesse livro, passa por diversas mudanças, não é
a América e sim o Mexican. Ele começa a ver o reino e a política com outros olhos. Ele enxerga tudo agora com uma ótica diferente, principalmente porque teve ali uma ajuda da América. E ele aprende que ele não conhece tudo e todos só por ser da monarquia. E eu, Maria Clara, particularmente acho que a história se beneficiaria muito mais se ela seguisse cada vez mais o lado político-social da coisa, colocando o romance em segundo ou até mesmo em terceiro plano. Se a gente tivesse esse lado da história ainda mais reforçado, com diálogos e conflitos político-sociais ainda mais exacerbados e incentivados, o poder transformador desse livro na juventude seria gigantesco. Porque além de uma história sobre estratificação social, que é um conceito que envolve a classificação de pessoas em grupos com base em condições socioeconômicas comuns, eu também enxergava ali um potencial para uma crítica aos casamentos infantis. Porque veja bem, o conceito de casamento infantil é algo encontrado em diversas regiões do mundo inteiro. Há aproximadamente 700 milhões de mulheres hoje que se casaram quando tinham menos de 16 anos. Essa violação dos direitos humanos rouba as meninas de sua infância e as coloca em situações de riscos como gravidez precoce, isolamento social e violência doméstica. O casamento infantil muitas vezes interrompe a escolaridade das meninas, comprometendo seu desenvolvimento e limitando suas possibilidades futuras. E ele é impulsionado por fatores que vão além das decisões individuais dos pais. Os pais podem sentir que eles não têm escolhas dadas as circunstâncias ou acham até que estão fazendo de fato o melhor para suas filhas. Ignorar as causas básicas do casamento infantil ou atacar os sistemas de valores das pessoas que o praticam só vai alienar ainda mais essas meninas e seus pais. Quando os pais começarem de fato a enxergar que as meninas estarão melhores na escola e fora do casamento, só assim conseguiremos provocar mudanças no mundo. E na minha opinião, no meu ver, essa é total a relação da América com a sua mãe. Em suma, a Kiera Cass construiu uma obra distópica falha que não cumpre o papel do próprio gênero. Moylan, em seu livro Scraps of the Untainted Sky, explica brevemente que a principal verdade da distopia reside em sua capacidade de refletir sobre as causas do mal social e ecológico como sistêmicas. A capacidade de registrar o mal causado por um sistema social invisível e não examinado no cotidiano das pessoas cotidianas é crucial para a distopia. Segundo Moylan, inclusive, o crescimento das narrativas distópicas é, em grande parte, produto dos terrores do século XX, como a repressão, a violência estatal, a guerra, o genocídio, a doença, a fome, as dívidas e aos 100 anos de exploração. A descrição do mundo distópico de Moylan corresponde ao mundo distópico criado por Kiera Cass. O sistema de casta, os 100 anos de exploração do antecessor de Ilia, a violência estatal do atual líder soberano e as guerras tornaram a maioria da população de Ilia oprimida. Ao invés de realmente se aprofundar nesses preceitos, Kiera Cass romantizou essa estrutura e reduziu tudo ao casal principal. O livro, e aí eu imagino que a trilogia como um todo, teria se beneficiado muito mais se seguissem as críticas sociais mais a fundo. E dá até para ter alguns vislumbres disso em alguns momentos do primeiro livro, em algumas passagens, em alguns diálogos. E isso me deixa particularmente muito triste, que parece que houve uma tentativa da autora, mas que ela deixou para trás. E me lembra de uma frase muito célebre dita pela Nina Simone, que é o seguinte: o dever de um artista é refletir a história. De fato, os triunfos, as trocas, os conflitos morais do cenário político atual fornecem inspiração madura para os autores infanto-juvenis. E isso é o ideal. Obras que provoquem questionamentos políticos para a juventude são o ideal. Os adolescentes de hoje enfrentam instituições em ruínas. E agora, mais do que nunca, parece particularmente importante que conversemos sobre política com os jovens. Lá em 2018, inclusive, eu entrevistei uma rapper e ativista afegã chamada Sonita Elizadeh, que vivia em uma condição familiar precária. Ela ia ser vítima do casamento infantil, mas ela fugiu para os Estados Unidos, onde ela vive exilada até hoje. Ela tem até algumas músicas lançadas, eu vou deixar aqui linkado no box de descrição também. E ela vem se manifestando muito contra os casamentos infantis forçados. E na entrevista ela declarou o seguinte, eu vou ler aqui pra vocês: as motivações e causas que levam ao casamento infantil são tantas e tão diferentes, isso em várias sociedades, mas as consequências são sempre as mesmas. Ele é uma violação dos direitos humanos e acontece em quase todos os países do mundo e impacta negativamente todas as famílias, meninas, comunidades e países inteiros. Impacta a saúde, educação, economia e arrasta todo mundo pro fundo do poço. Está atrelado a muitas coisas. Pobreza, tradição e falta de educação pública também representam um papel nessa narrativa.
E quando eu digo que acontece em todos os lugares, é em todos os lugares. Acontece até no Brasil. O Brasil tem, na verdade, um dos mais altos números referentes ao casamento infantil no mundo. Comecei a compartilhar minha história porque queria mostrar como ele devasta vidas e queria que as pessoas entendessem que também é motivado pela pobreza, tradição e pela falsa crença de que é o melhor a se fazer para aquelas meninas. É necessário que as pessoas entendam que o governo e a população civil representam um grande papel nisso tudo, do início ao fim. Acabar com a ideia de casamentos infantis é sobre criar oportunidades para meninas que vão além do casamento, da criação de uma família. É mostrar que a educação importa e tanto o governo quanto as comunidades têm total responsabilidade em fazer essa mudança acontecer. Lembrar e resgatar trechos dessa entrevista foram muito importantes no processo de criação do roteiro desse vídeo, porque quanto mais eu pensava sobre a seleção, os temas políticos não vinham na minha cabeça, não era o que ficava marcado, porque não foi o que foi trabalhado. Quando você pensa em Jogos Vorazes, você pensa em toda a figura política da Katniss, em toda a revolução e a rebelião. Quando você pensa em A Seleção, o que vem na sua cabeça? E esse é o questionamento que eu faço aqui pra vocês, que eu gostaria que vocês respondessem nos comentários. Quando você pensa em A Seleção, o que você lembra? É muito triste que tópicos tão importantes, tão pertinentes tenham sido completamente ignorados e pouco trabalhados, pouco incentivados nesse livro, por talvez pura preguiça ou falta de vontade da autora. Em momento nenhum eu questiono a habilidade criativa e de escrita da Kiera Cass, porque eu acho que ela escreve bem. Eu só questiono e critico aqui a sua falta de aprofundamento em temas importantes que deveriam ser trabalhados. Se você é fã de seleção, eu espero que você não saia chateado desse vídeo, que você tenha aprendido alguma coisa, mas se você não concorda comigo, deixa essas críticas aqui no comentário, eu vou adorar ter um debate saudável com você. E se você não é fã, mas também não concorda, a mesma coisa. De qualquer forma, você gostando ou não do vídeo, eu vou ter muito prazer em te ouvir e trocar ideia com você. Seja aqui no Instagram ou no Twitter, eu sou @mariaclarabruno em todas as redes sociais. E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!